Olá, Fabiola Góes, como vai você? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo, Ari. Tudo bem? Muito prazer de estar aqui com você. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por você estar aqui conosco aqui e tal. A Fabiola Góes, ela é CEO do Hub de Carreiras do ENIAC. Nossa, legal. O que é esse? O que é essa sua função aí hoje, Fabiola? Então, Ari, o CEO ele é como se fosse um diretor, né? Sim. Então, eu estou sendo uma diretoria do Hub de Carreiras, porque o ENIAC sempre trabalhou muito com a empregabilidade, né? Não adianta a gente formar se a gente não alocar, se a gente não mostrar o caminho para esse jovem, para o estudante, né? Depois dele olhar para a formação, ou durante, especialmente durante a formação, ele sempre está olhando como é que ele emprega tudo que ele está aprendendo aqui. Então, a gente sempre teve a agência do futuro, a agência dentro do ENIAC, pensando na empregabilidade, mas isso expandiu. Então, por isso que a gente saiu só de uma agência de emprego e passou a ter esse nome de hub de carreiras, porque são muitas possibilidades. A gente olha muitos modelos e formatos de apoiar o estudante do ENIAC. Quando você fala que os hub de carreiras, você diz assim, o profissional, a pessoa que está procurando um emprego, que é o jovem aprendiz, né, que você chama, além da qualificação que ele tem aí, dessa parte didática, ele tem uma qualificação profissional também, por exemplo? Então, acho que assim, olhando para o hub de carreiras, só para fazer um complemento, tá, Sim. Ari? Quando a gente pensa no hub de carreiras, eu penso em algumas etapas, né, da carreira desse estudante. A primeira etapa, ela é efetivamente o jovem aprendiz, tá? E a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, porque, Fabiola, o que tem a ver, então, o jovem aprendiz com o ESG? A gente vai, né, na verdade, delongar a nossa conversa nesse assunto. Mas, voltando para o hub, a primeira etapa é o jovem aprendiz, mas a gente pensa, a gente também opera com outras posições. Então, tudo começa com o aprendiz, depois eu vou para o estágio, do estágio eu vou para o trainee, e aí eu vou para as cadeiras efetivas. Então, o hub de carreiras, ele recebe este nome justamente porque eu não estou com apenas uma posição com foco. A gente opera diversas posições, e além dessas diversas posições, né, a gente também ajuda algumas empresas a trabalhar os seus indicadores de RH, e especialmente trabalhar a sua marca empregadora, porque hoje, para a gente chegar nos talentos, a gente tem que ter uma marca que tenha uma penetração, que tenha uma reputação, que consiga efetivamente endereçar para o público-alvo quais são os seus valores, qual é a sua cultura, por que que vale a pena trabalhar aqui, né? Então, por isso é um hub, são muitas responsabilidades e são muitas formas da gente apoiar as empresas e os estudantes, tá bom? Ficou claro, Ari? Ficou Consegui? claro. Isso quer dizer que quando você, vamos supor que a empresa, uma determinada empresa, quer contratar um jovem aprendiz seu, você vai pegar um briefing dessa empresa, me corrija se estiver errado. Eu só vou corrigir porque não é só aprendiz, é estágio, é trainee, é CLT. Então, o Hub trabalha várias posições, Ok. ok? É um cardápio de produtos que você tem dentro disso aí. Exatamente. O mais importante aqui, até para já a gente não delongar no que não acontece, é que quando a gente pensa num aprendiz, nós não fazemos exigências. O Tá, aprendiz é a primeira etapa. Um tá, aprendiz não é exigido dele experiência. É a primeira oportunidade dele no mercado de trabalho. tá. Então, o que que a gente faz? Quando é um programa de aprendizagem e uma empresa tem posições de aprendiz, como que o Hub apoia essa empresa? Olhando se ele mora perto, olhando se ele tem um comportamento que combina, porque não pode ser muito longe, ele tem que estar buscando ser aprendiz num segmento que ele está sonhando, que combine com ele, né? Então, esse olhar de seleção, ele não existe para o aprendiz. Por quê? Porque a gente não pode exigir do aprendiz. O aprendiz está atendendo uma cota e a empresa está dando uma oportunidade para alguém de dar o primeiro passo na carreira. Então, nesta hora, ele não vai olhar a experiência, ela não pode pedir experiência, porque o papel da aprendizagem é exatamente esse, de dar a oportunidade da primeira entrada no mercado de trabalho para esse candidato, entendeu? A minha sugestão, minha pergunta, não é bem pergunta, não, mas
Assim, você colocaria assim, por isso que eu falei você teria o portfólio dessa empresa. Esse jovem aprendiz, você vai falar para ele assim, olha, a empresa tal está precisando de uma pessoa do seu nível, da sua qualificação. Nessa empresa que você está precisando, essa empresa ela faz isso, transforma isso, e a sua função lá vai ser assim. É mais ou menos isso que você faz ou é exatamente isso que você faz? Sim, isso é uma parte do trabalho. Isso é uma parte do trabalho, tá? É exatamente fazer esse match, né, entre a empresa e candidato, né? Tá bom. É a primeira etapa. Isso. Mas complementando a isso, Ari, e até já dando, né, um pouco mais de insumo do que é o programa da aprendizagem, o ENIAC também assume, neste momento em que a gente vai lá e dá certo com aquela empresa, aquele candidato, assume uma carga horária do que é a aprendizagem efetiva. Nós somos corresponsáveis. Então, sobre um aprendiz, existe uma responsabilidade tanto do ENIAC quanto da empresa. Ele vai passar 4 dias na empresa e 1 dia comigo. Esse 1 dia com o ENIAC tem um propósito, que é capacitá-lo sobre suas habilidades pessoais, sobre seu comportamento. A gente vai dar uma parte dessa carga horária totalmente voltada para a humanização e o melhor acolhimento desse jovem, né? Porque ele nunca trabalhou, ele não sabe muito como lidar com dinheiro, com as reservas, com planejamento, até com a sua própria higiene. Em alguns momentos a gente faz orientações, a gente dá dica, né, de como conduzir suas relações, de como se comportar no ambiente de trabalho, de como buscar construir network ali dentro, né, entender que ali é a primeira oportunidade e que ele não pode deixar passar as oportunidades. No segundo momento, porque a grade, ela se divide em 2 etapas, a primeira é essa totalmente humanizada, pensando nas soft skills, pensando em orientar ele como fazer gestão financeira do dinheirinho, porque às vezes um aprendiz que nunca trabalhou, recebe o primeiro salário e vai lá e queima tudo no primeiro dia. Ou depois de 2, 3 meses, Ari, ele já está com o nome sujo, porque ele já se comprometeu tanto, né? Então, a gente tem que trazer clareza, né, para esse jovem, do quanto ele tem que ser educado financeiramente, de como ele tem que ter um planejamento do dinheirinho dele, de como ele tem que cuidar do nome dele, né? É aquela primeira lição mesmo do mercado, né, de entrar efetivamente numa vida profissional. E quando a gente endereça isso ao ESG, porque vamos pensar, né, E de meio ambiente, environment, S de social, né, e o G da governança, né? Então a gente fica exatamente nesse S. Esse S fala do social, da sociedade, do quanto a gente impacta a região, aquela comunidade, gerando uma oportunidade para alguém que, quem sabe, sem a cota do jovem aprendiz, não teria essa chance. Entende? Então, o programa de aprendizagem é um programa lindo, né? Eu estou aqui no ENIAC, de fato, realizando meu propósito de vida. Quem será que seria a Fabiola se ela tivesse sido aprendiz? Será que eu estaria onde eu estou hoje? Eu me pergunto em alguns momentos. E aí, o que eu fiz? Eu tenho 2 filhas, uma de 21, uma de 23. As 2 foram aprendizes, porque elas tiveram essa chance, né? Então, quando a gente pensa no programa de aprendiz, a gente está, de fato, né, levando, né, oportunidade para um público que, quem sabe, sem a cota da aprendizagem, não teria a chance de entrar numa empresa X. Por quê? Porque são as empresas mais parrudas, mais organizadas, que acabam tendo essa obrigação de ter a cota ali do aprendiz, tá? Eu fiz esse casamento perfeito, eu estou dando oportunidade dele olhar para frente, olhar para o futuro, e eu não estou falando de plano de carreira, mas pelo menos eu estou tirando algumas vendas dos olhos de algumas pessoas. Por quê? Porque quando a gente fala especialmente do público vulnerável, Ari, aí vem uma dor que toca o meu coração. Muitos não se sentem capazes, eles acham que eles não têm essa chance. E o nosso papel, enquanto impactar a sociedade, está efetivamente aí, em ajudar esse jovem a entender que ele pode, que ele tem oportunidade, que o programa Jovem Aprendiz é o canal de entrada para ele dar o primeiro passo para a carreira dele.
ele impacta a vida dele, dos amigos, da família, da sociedade, o entorno dele acaba sendo capacitado ou irradiado com as motivações certas. Entende onde eu quero chegar? Entendi, perfeitamente. Mesmo porque, se essa determinada empresa, se ele fosse bater lá na empresa, levar o currículo dele, não ia dar certo. É isso. Não seria esse o caminho, né? Porque É aí, isso. passando pelo ENIAC, passando por você, ele já chega com uma nota, já com um grau elevado já, né? Não tão elevado, mas já chega no primeiro passo, o segundo degrau, primeiro, terceiro degrau, alguma coisa nesse sentido. Ele já chega com conhecimento para disputar aquela vaga, né? É isso mesmo, Ari, porque nessa hora a gente dá as mãos para a empresa, né? Porque a gente vai entender que existe uma dor na empresa, normalmente é o que a gente mais escuta dos empresários, enfim, em todas as reuniões de RH que a gente está junto, né, Ari? Quantas vezes a gente já teve alguns encontros juntos? E o que a gente escuta dos empresários? Que a dor está em contratação, né? E se a gente toma uma decisão de usar o programa de aprendizagem e até o de estágio como celeiro de talentos, eu estou fazendo o quê? Eu estou formando um pool de pessoas que já conhecem a cultura, que entendem quais são os valores dessa empresa, como que ela funciona, onde está o ponto forte, se eu estou combinando com essa empresa, né? Eu tenho aqui uma joia sendo lapidada para assumir uma cadeira depois, porque eu estou estimulando ele buscar formação para preencher uma cadeira que vem acima do que ele está hoje, vivendo, né? Eu estou motivando, eu estou adubando os sonhos dessas pessoas. É sobre isso. Bom, o tema que nós estamos conversando, lembrando que esse programa nosso aqui, o RH em Revista, tem o apoio da Presmed e também do Senac. Fabiola Góes, me diga uma coisa. Você definiu um tema para nós conversarmos aqui hoje sobre ESG e jovem aprendiz. Exato. Como que você faz esse trabalho? Como que você faz isso, por favor? Como que eu conecto? Isso, como que você não dá para separar entre o ESG com o jovem aprendiz, se você não consegue separar. Mas como que eles caminham? Como que eles caminham na sua ótica, na ótica sua e no seu dia a dia, no seu trabalho, por exemplo? Então, Ari, dentro do ENIAC, o Rui e o Pedro, eles têm ações que são lindas, eles fazem entregas de diversas bolsas e eles acolhem muitas ações sociais. A gente acaba tendo um pool de pessoas aqui que estão ali sedentas por uma oportunidade. Como a gente tem um celeiro aqui de pessoas, de estudantes, de jovens que estão querendo só essa chance para poder performar, por que não olhar efetivamente as empresas que têm a dor de contratação como o caminho perfeito através do ESG, do S, né, como eu comentei com vocês, né, do social, sendo exatamente a ligação dessa entrega final. Por quê? Porque eu estou capacitando, eu estou priorizando quem precisa da oportunidade, e para a empresa, porque vamos lá, né, a empresa ela tem que atender a cota? Ela tem uma dor de pessoas? Ela tem, mas ela está impactando a sociedade, ela está entregando valor para o ser humano. É a soma ou é a cadência perfeita. No final, essa equação, ela é fantástica. Então, no dia a dia, aqui no ENIAC, como que a gente opera? Normalmente, dando o máximo de capacitação e oportunidade para os nossos estudantes, abrindo o máximo de oportunidades no nosso painel, então a gente tem uma comunicação interna através dos coordenadores, de cursos e etc., falando das oportunidades que a gente tem aberto, e agora, né, como você participou de uma reunião super recente, lançando o programa de aprendizagem com as empresas, especialmente com as empresas que já são parceiras do ENIAC. E aí, numa questão de dias, a gente está lançando para o mercado geral, tá, Ari? Ainda é um projeto muito interno, a gente ainda não fez um lançamento para todo mundo, a gente está trabalhando muito com as empresas que já são parceiras do ENIAC, mas é uma questão de dias, a gente está lançando para o mercado geral, porque a gente vai atender não só Guarulhos, é Guarulhos, Alto Tietê, a região central de São Paulo, a Zona Sul, o ENIAC está em muitos lugares. Sim.
Você, na verdade, esse programa que você tem do Jovem Aprendiz, você desmistifica uma situação que eu fiz uma pesquisa sobre isso, do primeiro emprego dele. Muitas empresas contratam esse jovem para porque tem que contratar um jovem, ele é obrigado a contratar, e coloca esse jovem lá na empresa dele, e para todos os efeitos, ele contratou lá um jovem aprendiz. Uhum. O ENIAC, ao contrário desse pensamento empresarial, ou talvez de até outras pessoas do próprio meio da empresa, o ENIAC não vai deixar que isso aconteça. Essa pessoa, esse jovem, ele, além da cota que a empresa tem que dar, ele já vai entrar na empresa dele com uma certa capacitação. Exatamente. Ele não vai chegar tão cru, né? Justamente por isso. Ele vai chegar um pouco mais preparado, porque ele já é estudante do ENIAC. Então, assim, compartilhando com vocês, a gente chega a ter aula de empreendedorismo desde o primário, né? O ENIAC, ele é muito atualizado, ele é totalmente voltado para a tecnologia. A gente tem tecnologia em todas as frentes de atuação, seja qual for o segmento. E um outro diferencial, Ari, completando esse seu ponto de vista, que sim, faz muito sentido, é que a gente vai buscar, dentro desse nosso celeiro de interessados por oportunidade, as pessoas que tenham relação com o segmento da empresa, né? Então, isso ganha um tempo específico, né? A aprendizagem que está sendo lançada no ENIAC, ela tem vários segmentos já fatiados, então a gente vai operar com o segmento administrativo, com o segmento de logística, com o segmento de tecnologia, com operações industriais e com varejo. Então, veja quantas oportunidades e caminhos que a gente tem de formar celeiro de talentos para as empresas. Sim. Perfeito. E isso, normalmente não encontra isso no mercado, não, né, Fabiola? Então, o diferencial, Ari, é justamente o fato que você vai ter uma formadora na retaguarda, né? Então, a gente tem muita experiência nessa frente. Então, existem muitas outras ONGs que operam com o programa Jovem Aprendiz, e eu tiro o chapéu para todo mundo, porque a gente, quem sabe, todo mundo dando as mãos, a gente ainda tem uma bela fatia que fica faltando, né? Porque a gente nunca vai ter oportunidade suficiente para cobrir todo o buraco, né? Existe um volume aí muito grande de jovens desempregados, a gente sabe que é nessa faixa etária que a gente tem o maior volume de desemprego, mas é nessa faixa etária que a gente tem maior volume de neném, né? Então a gente tem que fazer isso de um jeito muito interessante. Eu acho que esse é o segundo diferencial do ENIAC, porque a gente não opera no modelo padrão, a gente faz a entrega da aprendizagem numa modelagem de projetos para tornar cada vez mais instigativo, mais motivador, né? Então a empresa ganha, o candidato, o estudante, o aprendiz ganha, porque é um modelo totalmente inovador de aprendizagem. A gente tem uma estrutura de trabalhar por projetos a cada trimestre, então ele começa e entrega alguma coisa ali no final daquele trimestre, cada vez ele está realizando, ele está entregando e está crescendo esse aprendizado, né? Sai daquela relação só do instrutor dando e o aprendiz recebendo naquela relação pacífica, né, de uma entrega só no final da aprendizagem, não, a todo tempo a gente vai ter um projeto ali discorrendo e ele tendo condições de ganhar repertório para discutir com a empresa, de contar para a empresa o que ele está aprendendo, e a empresa também visitar o ENIAC e trazer desafios para a gente, porque a gente tem este olhar de inovação a todo tempo, né? Então, seja através da aprendizagem, seja através do ecossistema do ENIAC, porque a gente tem muitos caminhos de ouvir os empresários aqui, a gente tem condições de cada vez mais entregar inovação, novas soluções, novos modelos operacionais. Você começa a ideia do jovem aprendiz, ele vai de que faixa etária que você determinou que vai ser feito isso aí, Fabiola? A lei da aprendizagem, ela rege o programa de 14, né? Então, é informação legal, né? Então, a aprendizagem, ela estabelece a idade de 14 a 24 anos. Tá? Normalmente as empresas, a maioria das empresas, elas gostam de contratar o jovem entre 16, 17 e 18 anos, são as idades que eles acabam buscando um pouco mais,
tá? Estão mais concentrados nessa idade. Mas vai depender muito da vaga para talvez ele ter uma pessoa de 22, 23 até 24 anos, mais ou menos, você não acha? Então, o programa de aprendiz, como ele é até 24 anos, eu nunca vou contratar depois dos 22, porque normalmente é um programa que tem aí 1 ano e meio a no máximo 2 anos de contrato. Então, eu tenho que ter tempo de discorrer esse período, entendeu? Entendi. Então, normalmente, assim, o máximo, vamos pensar aqui em operações industriais, como na maioria, né? Operação industrial pede que o jovem seja maior. O varejo pede que o jovem seja maior. Então, começa com 18 anos. Então, normalmente a gente contrata em 18, 19, 20 anos. Tá. Mas, de qualquer maneira, você não deixa de capacitar o 14, né? 14, 15, 16, 17. Não, na verdade, aqui não, no ENIAC não, porque a gente está com todo mundo na sala de aula, né? Exatamente. O que eu gostei também muito foi que quando ele começa a trabalhar na empresa, ele tem um dia da semana que ele deveria passar aí no ENIAC para concluir algum estudo, ou concluir alguma coisa que ele tem. É a aprendizagem. A aprendizagem é essa concomitância entre a empresa e a gente. Isso. E aí você vai, talvez até, saber com ele como que ele está se sentindo, como é que está indo o posicionamento dele, o que ele achou, como é que está indo, como que está a possibilidade dele assumir uma carreira dentro daquela organização. Com certeza, esse é o propósito mais bonito. E a gente vê histórias lindas da aprendizagem de muitas pessoas que começaram como aprendiz e que hoje são CEOs, são diretores. A aprendizagem, ela acontece desde 2000, né? Então, a gente tem muitos cases de sucesso, não digo do ENIAC, sim do programa de aprendizagem, né? Tá. Bom, mas você tem um exemplo clássico na sua casa, né? Tenho, sim, minhas 2 filhas foram aprendizes, foi ótimo, e eu vou te dizer uma coisa, contrário ao que tudo imagina, ao que tudo se imagina de ser dito. O interessante para as minhas filhas foi que elas decidiram que elas não queriam. Acredite, Ari, não era isso que você queria escutar, né? Porque assim, eu tenho uma filha que ela queria muito fazer direito. E aí ela passou por uma experiência na área do direito, como aprendiz, e como estagiária do ensino médio, e ela falou, mãe, este não é o meu lugar, não quero. Então, entenda, para o jovem, é fantástico também a oportunidade, porque ele vai conhecer um mercado que tem, quem sabe ele está ali idealizando que é uma coisa, mas na prática é outra. Então, além de dizer o que pode ser, também confirma o que ele não vai querer. Porque não tem mais aquela coisa de que o pai ou a mãe exija que ele faça tal coisa, porque ele tem que saber do íntimo dele o que ele sabe fazer, o que ele quer fazer, entendeu? Né? Exatamente. E essa é uma parte muito importante no início da aprendizagem. A primeira parte da aprendizagem é falar sobre o autoconhecimento e o protagonismo desse jovem. Porque não adianta, Ari, a gente falar sobre desenvolvimento, competências, quando o jovem não se reconhece. Quando ele, de fato, não entende no que ele é muito bom, né, no que ele se destaca. Muitas vezes, como eu falei no começo dessa conversa, ele não se sente capaz de algumas coisas, ele não se reconhece. Então, a gente aqui, enquanto instituição formadora, a gente tem uma missão de fazer com que ele se reconheça, com que ele faça uma leitura sobre si mesmo e entenda, eu sou muito bom nisso, eu reconheço, se empodera disso e entende que as motivações precisam partir dele. Essa trajetória, ela é construída com a gente, mas ele é o protagonista. A gente está entregando, né, a rédea da vida dele para esse jovem, mas dando todo um acompanhamento, um direcionamento, né, apoiando ele a se entender, a se reconhecer e a construir essa trajetória. Normalmente, agora, essa é uma curiosidade minha. Quando você esse jovem, ele está tendo todo esse, vamos chamar de empoderamento, né, para desenvolver o trabalho dele, você também tem um trabalho junto com a família dele? Então,
É muito importante, né, compartilhar com vocês que o programa da aprendizagem, como eu falei para você, ele atinge o jovem, ele atinge a sociedade e ele atinge a família, o entorno, né? Então, sim, né, a gente, dentro do ENIAC, a gente tem o ENIAC Innovation, e Ah, sempre o Innovation é exatamente a alça social do ENIAC, e a gente sempre vai estar de portas abertas para as famílias, justamente para poder entregar para a família também condições de apoiar esse jovem, né? No programa da aprendizagem existe um acompanhamento muito próximo sobre o andamento da aprendizagem, a gente sempre vai conversar com a empresa, vai conversar com o jovem, mas sendo ele menor, a gente envolve a família. Não sendo menor, não existe uma obrigatoriedade de envolver a família, porque a gente tem que chamar a responsabilidade do protagonismo desse jovem, tá. tá? Mas a família vai ser sempre bem recebida. Ótimo. E também você explicar para a família os programas que o ENIAC tem, a situação do ENIAC e como ele melhorou, né? Isso é muito bom, porque fazer esse depara, né, é a hora de reconhecer. E a gente tem um olhar justamente no momento em que ele conclui. Então, no momento em que ele é contratado, a gente chama para dar todas as orientações, porque é um contrato diferenciado, de prazo determinado, com anotações diferentes. Faltar na capacitação é a mesma coisa que faltar no emprego, é um dia de trabalho. A gente dá clareza de todas essas informações. E no momento em que termina, ele recebe um certificado de aprendiz, né? Então, ele também é certificado sobre essa carga horária. O lado legal de você fazer a aprendizagem no ENIAC é que uma carga horária que foi dada durante a aprendizagem pode ser aproveitada depois na formação dele, e a gente abate algumas horas se ele tomar uma decisão de continuar estudando no ENIAC. Então, só tem vantagem de fazer a aprendizagem aqui, entendeu, Ali? Só tem vantagem mesmo. É uma continuidade de carreira. É isso. Está, de fato, construindo a carreira dele com a Construindo a gente. carreira dele, isso é maravilhoso. Agora, assim, eu não sei se é muito recente ainda, mas se isso há condições de você, por exemplo, alguma coisa, um case de sucesso, por exemplo, que você acompanhou essa pessoa e ele se efetivou na empresa e foi embora e desenvolveu o trabalho e foi em frente. Assim. Acho que tem até muitos, né? Mas deve ter alguns outros que se destacaram nesse tempo aí, né? Então, como eu te falei, o ENIAC lançou essa semana, Sim, né? Então, dentro do ENIAC, eu não tenho um case ainda para tá, compartilhar com você, tá, entendi. né? Mas eu venho de terceiro setor já há muitos anos, então eu Tá. estou na aprendizagem desde 2008, Opa, né? Então, é um programa que, de fato, eu tenho um apreço gigante, né? É propósito de vida, né? E eu tenho muitos cases, assim, de muitas pessoas. Especialmente no mercado financeiro, muitos, né, começam efetivamente como aprendiz. Normalmente, banco tem uma cota muito gigante, né? Então, normalmente, para cada agência, ele tem que ter um aprendiz ali operando. Mas a aprendizagem, em alguns segmentos específicos, acabam tendo uma manutenção mais recorrente. Por quê? Porque, né, vamos falar que é uma lei e tem cotas e fiscalização. E aí, a gente nunca tem o volume de fiscal suficiente para, de fato, fazer a motivação das empresas. Então, elas acabam escolhendo alguns segmentos específicos para estarem ali na contingência mais próximos, digamos assim. tá. E o segmento bancário é um deles, né? Então, acho que os maiores cases acabam acontecendo no segmento bancário porque eles nunca estão sem aprendizes. Então, segmento bancário, segmento farmacêutico, são alguns segmentos que acabam tendo muitos aprendizes o tempo todo ali na operação, entende? Mercadista também, né? Supermercadista também é um bom segmento para isso, né? É um bom segmento, tanto é que por conta disso a gente fez também uma grade só de varejo, justamente para a gente poder abastecer, né, esse serviço de apoio, né, e eles começam e vão crescendo dentro do mesmo programa, eles vão passando por várias áreas e assumindo mais responsabilidades, sabe? Mas deixa eu só fazer um viés aqui. Nós temos uma empresa, chama-se Mídia Kitcom Comunicação, que nós Uhum, produzimos mídias segmentadas, ou jornais ou revistas dentro dessa linha, a gente produz para empresas que seriam produtos empresariais, sabe, com foco empresarial. E uhum, nós, um dia, nós contratamos uma pessoa para desenvolver um trabalho com a gente na área comercial,
e buscar alguns clientes, né, nessa área comercial, e algum cliente que poderia veicular nos produtos que nós temos na época. Esse rapaz era muito bom, tinha um diálogo muito bom. Fomos com ele visitá-lo, visitar com ele em algumas empresas, e o rapaz, assim, super desembaraçado, super desenvolvido, sabe? Eu até falei para meu filho, o Rodrigo, o Júnior também, nós trabalhamos juntos. Eu falei assim, puxa vida, você é um dos melhores que a gente encontrou até agora. Então, começou na segunda-feira, na sexta-feira, eu ia fazer uma avaliação com ele, né, na época. Falei, não, mas eu queria conversar com você, mas vamos deixar para segunda-feira. Segunda-feira a gente conversa melhor e você vai ponderar o que aconteceu aqui durante a semana e tal. Na segunda-feira, sentamos, e aí eu falei, bom, fulano, e daí? O que você achou? Não, para mim está ótimo, é maravilhoso, gostei. Esse relacionamento de cliente, agência de propaganda, isso para mim é muito bom, é isso que eu quero, é isso que eu vivencio isso muito grande. Mas não é isso que eu quero. Uau! Mas como assim não é isso que eu quero? Não, eu quero ser padeiro. Olha. Confeiteiro. É isso que eu quero fazer. Quero trabalhar na padaria e quero ser um confeiteiro. Falei, ótimo. Então, você vai ser o melhor padeiro e o melhor confeiteiro que você pode ser na sua vida e vai desenvolver seu trabalho. Falei, é isso que eu quero. Tá bom? Tchau, tchau, até logo. Muito obrigado. Olha que interessante. Olha que Nossa, interessante. que consciência, né? Não, além da sinceridade, né, Fabiola? É verdade, mas a geração de hoje, Ari, a gente fica bem perdido, porque a gente tem muitas variáveis. Aquele que não expõe a sua opinião, que fica bem recluso, né, que precisa do computador na frente para ter opinião, do celular, no caso, né? O outro que de aprendiz quer virar gerente em uma semana, né? Então a gente também tem aí uma necessidade de velocidade, de resposta rápida, de sucesso imediato, né? Digamos assim. E a gente também tem aquela galera que entendeu que tudo é uma questão de trajetória, né? Precisa construir para colher, tem que plantar para colher, né? Então tem a fase do joga semente, aduba e depois eu colho, né? E que bom que ainda tem alguns que entenderam que é esse o fluxo das coisas, né? Porque de fato hoje a nossa carreira mudou bastante, cresceu o estilo, né, os desejos, os sonhos mudaram, né, a gente tinha um olhar muito voltado para aquele emprego efetivo de longa data, e pelo contrário, né, alguns não querem mais uma anotação na carteira, eles querem ser influencer, eles querem ser, enfim, querem construir uma reputação somente no digital, e está tudo bem, né, mas contanto que eu tenha um plano, que eu me organize bem, né, entenda que isso não acontece do dia para a noite, porque tudo precisa de planejamento, né, e de uma manutenção e de uma visão estratégica para, de fato, fazer isso performar e ser recorrente e ser sustentável, né, porque é sobre isso, quando a gente fala de carreira, ninguém quer uma carreira relâmpago, a gente quer uma carreira sustentável, né, e que tenha próximos passos e crescimentos de preferência. Então, até que a gente diga que o maior índice de sucesso dentro dessas carreiras relâmpagos, elas tenham crescido bastante, é importante a gente sempre criar ali, né, um caminho padrão de crescimento, conhecimento, sustentação, para a gente dar passos de cada vez mais seguros, né, pensando no futuro. Talvez a missão sua, Fabiola, é desmistificar alguns conceitos que existem no mercado. O cara é youtuber, influencer, o cara é artista, o cara não sei o quê, então ele pensa que esse é o glamour, esse é o grande negócio que ele pode fazer na vida dele, e ele seria o caminho por ali. Mas aí cabe a você, ao ENIAC, trazer essa pessoa, olha, amigo, é assim, tal. A vida é assim, é mais ou menos isso. Então, Ari, nessa hora, eu vou ser bem transparente com você. Eu nunca vou tirar o sonho de ninguém, mas eu vou dizer, para você alcançar esse sonho, faça aqui no paralelo uma carreira segura para você continuar buscando esse sonho que se sabe que precisa, de repente, a coisa acontecer, dar aquela bombada, e as coisas não são tão simples assim. É importante a gente ter a segurança de um lado, e aí você vai
montando o seu plano B, né? O plano B pode virar plano A, Pode, não é verdade? claro. Vai que esse rapaz ou essa moça, essa guria, essa pessoa consiga virar esse youtuber. Sucesso, maravilhoso. Mas, até que isso aconteça, a aprendizagem está aqui para dar um apoio e um direcionamento, né? Fabiola, não temos mais tempo, eu sei que você está super ocupada aí no ENIAC, tem muita coisa que fazer. Nós já quase perdemos quase a tarde toda sua hoje aqui, mas foi uma conversa muito gratificante, foi uma conversa muito bacana. Mas agora, Fabiola Góes, me diga uma coisa. Como que as pessoas acham você aí no ENIAC, acham você porque quer saber, entender um pouco mais desse projeto? Como que entra em contato com você? Você vai direto no site do ENIAC, no ENIAC tem uma aba do Hub de Carreiras, ou você pode ir no próprio LinkedIn do Hub de Carreiras, ou no Instagram do Hub de Carreiras. Você tem 3 caminhos. Então, ENIAC direto tem uma aba do Hub de Carreiras, ou você pode ir no LinkedIn ou no Instagram do Hub de Carreiras diretamente. E aí fala com você e resolve o assunto e tenta você... É isso aí, a gente marca um bate-papo, se você for empresa, a gente vai marcar um bate-papo, se você for candidato, a gente vai colocar suas informações no nosso banco de talentos, e uma empresa abrindo uma oportunidade, dando match, né, com a sua região, com o seu desejo, a gente vai ficar encantado de fazer essa coisa dar certo. Ok, Fabiola. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Ari. Dê um abraço a todo mundo aí do ENIAC. Fala que nós temos um carinho muito especial pelo ENIAC. Queremos trabalhar muito aí com o ENIAC. Já falei várias vezes com o Max Marques, ele já sempre nós falamos um pouco com ele. E agora falando com você também. Então, vamos combinar agora aqui um detalhe do seguinte. Quando você começar ou colocar no mercado o programa, vamos conversar novamente para você dar uma visão agora de como que está caminhando esse programa. Me comprometo, dar as notícias evolutivas do projeto, com certeza. O Max está assumindo agora a parte da educação, ele está indo para a sala 100%, ele que estava coordenando a parte da Agência do Futuro, ele está indo agora para a sala 100%, mas é a nossa ponte para várias oportunidades também. Mas eu sempre achei que o Max deveria ser realmente professor, porque a capacidade dele... Ele fez uma mentoria com você e você explicou para ele, Max, seu negócio é lá, né? Sabe qual é a pergunta que eu mais faço para as pessoas quando eu cheguei aqui? Você pode perguntar para quem você quiser, Ari. Eu sempre fiz a seguinte pergunta: aonde você é feliz? E o Max falou, na sala de aula, Fabiola, eu quero ir para a sala de aula. Eu falei, então pronto. Matou o assunto. Matou o assunto. Exatamente isso. Mas isso que eu imaginei que você tinha feito com ele e adiantou. E ele ficou muito feliz. Nós fizemos uma palestra uma vez aí, que uma pessoa fez uma pergunta para ele. Nós estávamos falando sobre o síndico, né? Fizemos um bate-papo sobre o síndico aí, quando nós estávamos lançando, íamos começar a lançar o curso para síndico. Então, nós fizemos um café da manhã aí para discutir isso, levamos alguns síndicos aí para discutir essa grade curricular que o Mauro gentilmente tinha feito. Aí uma pessoa lá fez uma pergunta meio capciosa assim para ele, sabe? E o cara perguntou ele na hora, didaticamente, não sei o que, mas desenrolou assim de uma tal maneira que todo mundo ficou assim, Max, olha, sabe? Foi muito bacana, foi maravilhoso, né? Pô, então ele está no lugar certo, ele está realmente no lugar certo. É isso. Legal. É isso. Tá bom, viu, Fabiola? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, viu, Ari? Obrigada pelo seu tempo. Um abraço para você, tá? Um abraço. Para você também. Obrigado. Tchau. Tchau.